isso, hoje, quinta-feira, é dia do Liberdade de Opinião, aqui no CNN Novo Dia, todas as quintas e terças, sempre às 7h30 da manhã, trazemos as opiniões do Hélio Beltrão e do Alessandro Soares sobre o que é notícia aqui na nossa programação. Hoje vamos falar sobre CPI do Master, prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a alta dos combustíveis. Começamos o Liberdade de Opinião hoje com o nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Hélio, os senadores foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as fraudes do Banco Master. Apesar do pedido da CPI ter atingido o número necessário de assinaturas para a criação, a instalação da comissão depende da leitura do requerimento pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se mantém em silêncio, assim como manteve no pedido de prorrogação da CPMI do INSS. E foi no Supremo que os parlamentares conseguiram uma decisão favorável do ministro André Mendonça, inclusive hoje será julgada lá no plenário da Suprema Corte. Bem, dado todo esse cenário que a gente traçou aqui, Hélio, sobre a CPI do Banco Master, o ambiente é favorável? A CPI deve ganhar força para sair do papel? Carol, eu tenho dúvidas, porque essa boa tentativa do Novo de acionar o ministro Mendonça provavelmente vai ter o mesmo destino da CPMI e do INSS, ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque tem uma chance boa de o plenário do Supremo enterrar as duas. Isso pode até mudar por força da pressão popular, a gente está vendo isso, mas não sei se tão logo assim. As CPIs são um direito da minoria no Congresso. Uma vez tendo as assinaturas, elas deveriam ser instauradas automaticamente, sem a necessidade da caneta autoritária do presidente da casa. É um absurdo como o Alcolumbre senta em cima das pautas. Ele embarrera tudo que ele quer. É muito poder na mão de uma pessoa só. Em um país decente, o desejo de um parlamentar não passa por cima do desejo de centenas de parlamentares, por exemplo, que assinaram a CPI. Tá? E o escândalo do Master é o mais delicado de todos eles. O Vorcaro tinha interlocução, ele tinha apoio nos três poderes. Já se sabe, ele teve com Lula, ele teve com Moraes, ele teve com o chefe da Polícia Federal, ele teve com senadores, ele teve com Ibanez, ele teve com Ganípolo, ele teve com todo mundo. Será que toda essa galera do Flamengo, que fez favor para o Vorcaro, que se vendeu para ele, que trabalhou para ele, vai querer investigar para valer? Eu duvido. Nesse momento, eu imagino que eles devem estar pensando só em sabotar, em confundir, em se salvar, etc. Agora, com o processo de delação tendo início, né, como já começou, o controle desse processo passa para a Polícia Federal e para a PGR. Desde que o Vorcado foi preso antes de embarcar, rolou vazamento seletivo, né, do que a Polícia Federal vinha descobrindo. Num primeiro momento, dava até a impressão de que a Polícia Federal queria emparedar o Toffoli, né, que tinha tentado atrapalhar a Polícia Federal quando assumiu a relatoria do Master. Por outro lado, Carol, a gente não pode subestimar o poder da pressão popular, o poder da mídia, o poder das elites. Afinal, onde foram parar os 50 bilhões de reais que o Vorcaro sumiu? Com ou sem CPI, esse caso não vai ser enterrado. Eu acho que ainda vai render muito, Carol. Vamos para o nosso próximo assunto. Hélio, ex-presidente Jair Bolsonaro deve deixar o hospital onde está internado em Brasília ainda nessa semana. Conversávamos inclusive com o Pedro Moreira sobre o mais recente boletim médico do ex-presidente. E depois de receber alta, ele passa a cumprir prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que estipulou um período inicial de 90 dias para domiciliar. Depois desse período, Bolsonaro tem que passar por uma reavaliação médica. A defesa do ex-presidente reclamou desse caráter provisório. Flávio Bolsonaro chegou a falar que essa é uma medida exótica. E você, Hélio, como é que avalia essa decisão? Na sua opinião, estabelecer um prazo é uma medida exótica, como disse o filho do ex-presidente? Eu concordo, Carol, é exótico sim, é uma inovação, é uma jabuticaba. Com o Collor não teve isso. Eu acho que não deveria nem ser chamada de prisão domiciliar, talvez melhor seria convalescência domiciliar, porque a lógica do ministro Moraes é a seguinte: toma aí 90 dias de refresco com a esposa e se recupera da pneumonia. Só isso, depois volta para a cadeia. Então a crítica do Flávio faz todo sentido. Eu falei aqui na terça que essa decisão do ministro Moraes era uma tentativa infrutífera de limpar
a própria barra dele, aliviar um pouco a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, mas que era pouco, porque tem muito problema dentro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, com essa decisão dos 90 dias, eu vejo que é até pior, não vai aliviar pressão alguma, Carol. A não ser que, e Carol, agora eu vou especular um pouco, a não ser que tenha tido algum tipo de acordo embutido nessa decisão, algum pacto de não agressão e tal, coisa assim. Porque nos dias que antecederam a decisão, o ministro Moraes se reuniu com o governador Tarcísio, que desde sempre tem sido uma espécie de intermediário entre os Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, se reuniu também com a Michele, se reuniu com o próprio Flávio. O que conversaram a gente não sabe, mas é razoável imaginar que pode ter havido algum tipo de acordo. Como eu já falei aqui, o ministro Moraes ele perdeu o apoio que ele tinha 2, 3 anos atrás. As elites, a mídia, que nunca tinham questionado os métodos dele nos primeiros 5 anos aí do inquérito do fim do mundo, finalmente passaram a criticar. E, sobretudo, passaram a cobrar explicação sobre o tal contrato de 130 milhões de reais do escritório da esposa dele com o Master. Então, o Moraes precisa buscar um apoio político. Nesse sentido, me parece que uma espécie de pacto de não agressão, um cessar-fogo de 90 dias, poderia sim beneficiar o Moraes nesse momento delicado. Nesse intervalo, os trechos da delação do Vorcaro certamente devem vazar. E aí talvez os holofotes se voltem na direção do Toffoli ou de outros potenciais delatados. Enfim, Carol, essa domiciliar, entre aspas, de 90 dias é exótica sim. E o nosso terceiro tema, Hélio, alta dos combustíveis. O governo vem anunciando uma série de medidas para tentar conter a escalada do preço do diesel, impactado pela guerra no Oriente Médio. Entre elas, um pedido para que os estados zerem o ICMS sobre o combustível importado. O apelo não foi bem recebido pelos governadores. Diante dessa resistência dos governadores, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, fala em omissão. Declaração que aconteceu depois de uma reunião com caminhoneiros que vem pressionando o governo federal. Afinal, Hélio, com quem deve ficar essa conta? Carol, a conta deveria ser, na verdade, de todo consumidor de combustível. Não tem muito para onde fugir. Consequências de uma guerra, consequências da alta de preços no mundo todo. É duro, mas é isso. Nos países onde não tem estatal de petróleo, a alta internacional impacta o preço da bomba na mesma hora, para todo mundo igualmente. Mas no Brasil, a coisa é bizarra. Vamos lá. O Brasil precisa importar 30%, Carol, do diesel que a gente consome. Então, só 70% do mercado é abastecido pela Petrobras. Se fosse uma empresa normal, ela iria praticar os preços do mercado internacional. Mas a Petrobras é um instrumento político. Então, o que o governo, desesperado com essa iminente derrota nas urnas, resolveu fazer com a Petrobras? Obrigou a Petrobras a manter os preços anteriores à guerra para tentar segurar o preço lá na bomba, que é livre. É um dano gigantesco para a Petrobras. É uma conta de 10 bilhões de reais ao mês, financiada por quem? Pelos acionistas da empresa. Gente de classe média que empatou seu pé de meia nas ações da Petrobras. Mas não é só isso não, é pior. Eu falei que o Brasil importa 30% do que a gente consome. Aqueles postos que não conseguem comprar o combustível subsidiado da Petrobras estão pagando mais caro importando diesel. Pagam caro pelo diesel importado, que está alto. Só que o governo quer que eles também vendam no preço da Petrobras, o preço anterior à guerra. Lembrando, né, que o preço da bomba é livre. Ou seja, o governo está forçando 30% do mercado a trabalhar no prejuízo. Outro dia, a presidente da Petrobras reclamou que os petroleiros estavam chegando no Brasil dando a volta antes de deixar o produto aqui. Claro, quem vai querer trabalhar no prejuízo? Muito importador, sim, cancelou a compra aos 45 do segundo tempo. E se continuar assim, vai ter desabastecimento. Já teve em Santa Catarina, já teve no Rio Grande do Sul. Eu repito, se o governo continuar mandando a ANP ir atrás de importador e distribuidor, impondo multa de 50 mil reais até a 500 milhões de reais, para forçar 30% do mercado a trabalhar no prejuízo, vai ter desabastecimento e grande. Tudo isso por quê? Porque esse governo tem cabeça comunista, cabeça de tabelar preço, de se recusar a aceitar o que o mercado indica e principalmente cabeça de querer ocultar, Carol, do povo o aumento que o mundo inteiro está pagando. E ainda querem fazer exatamente o que criticaram em 2022, forçar os governadores a baixar o ICMS. Então, Carol, a conta de não aceitar a realidade é muito maior.
Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente. Hélio, bom dia. Até terça. Até terça, Carol. Obrigado. Por aqui nós seguimos com o nosso quadro Liberdade de Opinião. Quem está chegando é o nosso comentarista Alessandro Soares agora. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro, os nossos temas. O primeiro, CPMI do Banco Master. Senadores foram ao Supremo pedir a instalação da comissão. Há pouco, Alessandro, trouxemos aqui um paralelo dessa movimentação jurídica dos parlamentares com o que aconteceu com a CPMI do INSS, que encontrou um cenário favorável à prorrogação dos trabalhos no Supremo, pelo menos até agora. Tem mais um elemento que a gente traz para ouvir sua opinião, Alessandro. Cerca de 15 dias atrás, o ministro Cristiano Zanin negou justamente um pedido para instalar a CPI do Master, nesse caso na Câmara. O entendimento foi de que não cabe ao Judiciário interferir no processo legislativo. Com todo esse histórico, vem a nossa pergunta. CPI do Master deve ganhar força para sair do papel? Carol, acho que o que animou aí esse mandado de segurança impetrado acredito que foi pelo Alessandro Vieira, foi realmente a decisão do André Mendonça, ou seja, uma decisão que manda, de alguma forma, ordena a prorrogação da CPI do INSS. E aí, quando a gente olha, eu já fiz até comentário com relação a isso, quando a gente olha a decisão do ministro André Mendonça, que é essa decisão que animou os parlamentares, a gente vai verificar que é uma decisão que tem fundamento jurídico e que, ao final, o próprio ministro André Mendonça faz não só referência à decisão do ministro Zanin, até concordando com a decisão do ministro Zanin, porque, veja, a decisão do ministro Zanin foi, vamos dizer assim, uma decisão de autocontenção. E o ministro André Mendonça tem, de alguma forma, vocacionado, tem dito muito e falado muito sobre questão de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. O que ocorre é que nessa decisão dele acabou não, vamos dizer assim, não sendo um adepto da autocontenção. Isso levou ele, no final do seu voto, inclusive, nessa cautelar, a dizer que, olha, eu quero dizer que eu não estou desdizendo o que eu disse, aqui é uma situação excepcional, e aí faz de novo uma teoria da autocontenção do Supremo Tribunal Federal, que significa não intervenção, né, nos trâmites dos trabalhos do Congresso Nacional. E é basicamente isso o cenário que se coloca. Mas o fato fundamental é que essa decisão do André Mendonça, ela também comporta argumentos contrários, ou seja, não é porque é uma decisão bem fundamentada que não pode haver argumentos contrários, como, por exemplo, afirmar que, olha, a Constituição não fala em prorrogação de comissão parlamentar de inquérito. Portanto, a interpretação dada pelo ministro André Mendonça também é um problema e, nesse sentido, não tem nada de autocontenção, é uma intervenção do Supremo Tribunal Federal nos trabalhos parlamentares. Então, nós temos duas possibilidades aí na própria decisão do ministro André Mendonça. Quando nós vamos agora para a questão do Banco Master, é um pedido não de prorrogação, nós estamos vendo, é diferente, é um pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí você tem, naturalmente, um conjunto de decisões anteriores do Supremo que, de alguma forma, sinalizam para a instauração, mas não dão certeza nenhuma, porque existem elementos procedimentais. No caso da decisão do ministro Zanin, negando a questão ou pelo menos de pronto, não deferindo a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi uma decisão que se baseou em questões processuais, em questões de provas com relação à atuação da presidência e da mesa, né, do Congresso Nacional, ou melhor, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com relação à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E aqui, nesse caso, você tem uma outra situação, você tem uma situação que é similar, então você pode imaginar que pode ter questões processuais também que impeçam a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, e mais do que isso, eu não tive a oportunidade de ver quais são os argumentos que foram explanados pelo presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, com relação à não instauração, com relação a esse pedido. Então, a gente está meio que no obscuro ainda aqui, sem saber exatamente se nesse caso o Supremo Tribunal Federal vai fazer algum tipo de intervenção ou não. Mas a gente pode dizer uma coisa, Carol, há uma tendência quase que natural do Supremo Tribunal Federal a realmente começar a fazer uma espécie de intervenções cirúrgicas. Por quê? Porque ele está vendo que o Congresso Nacional, o acirramento político é muito grande e está tendo muito acirramento contra o Supremo Tribunal Federal. E aí a autoproteção é um elemento essencial, normal, né, eu diria, das instituições, e isso deve acontecer com o Supremo Tribunal Federal.
Alessandro, nosso próximo tema, prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão também estipula um período inicial dessa domiciliar de 90 dias. E é isso que vem sendo questionado por aliados e pela defesa do ex-presidente. O criminalista Paulo Cunha Bueno disse que o caráter temporário da medida é singularmente inovador, palavras utilizadas por ele. Enquanto Flávio Bolsonaro classificou a decisão como exótica. E você, Alessandro, como é que avalia essa decisão de Alexandre de Moraes? Carol, vou deixar de comentar a questão do exótico aqui, porque se a gente for comentar o que é exótico, o que não é, imagina a gente comentar o que foi o governo Bolsonaro em diversas medidas que foram tomadas. Mas com relação à parte jurídica aqui, se a gente lê com muita atenção a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí é muito interessante, porque boa parte, eu diria 80% da decisão do ministro, conforme ele vai falando ao longo da decisão, parece que vai levar à conclusão de que vai ser indeferido esse pedido. Aí lá no final ele coloca, bom, existe uma situação pontual que leva a gente a deferir o pedido, porque é uma situação particular, momentânea, ou seja, temporária. Então, durante esses 90 dias, eu vou fazer essa concessão com relação à prisão domiciliar. Basta a gente ler a decisão para a gente entender isso. E quando a gente lê essa decisão, Carol, eu confesso que eu fui lendo e fui imaginando qual é o preso no nosso país que tem aquelas condições que estão colocadas ali, narradas ali. Eu estou tomando como verdadeiras toda a narrativa posta ali, todos os documentos que foram colocados e citados. A gente vai verificar, nós estamos falando de um preso que está numa sala de Estado-Maior, ou estava numa sala de Estado-Maior, que tinha estava sozinho, vamos dizer assim, que tinha uma liberdade muito grande, que tinha 3 vezes ao dia visitas de médicos, que tinha um posto de saúde interno dentro do sistema prisional. Quando a gente olha tudo isso e olha o sistema prisional brasileiro, a gente fala, poxa, que preso que é esse? E aí o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que aí, por incrível que possa parecer, para muita gente que não gosta, ele tem uma certa razão quando ele olha a situação. Ele fala, poxa, ele tem tudo, né, para continuar preso e ter o seu tratamento normalmente. O que me leva, então, a deferir esse pedido, basicamente? E aí eu acho que tem toda essa articulação política, pressão, e tem esse momento específico da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, lendo essa decisão, a gente pode até falar que é exótica, que é estranha, etc. Mas tem um elemento de veracidade muito forte quando a gente olha que é uma excepcionalidade. Bolsonaro não foi condenado por golpe de Estado e organização criminosa para cumprir pena domiciliar. Pena domiciliar, em tese, ela não existe do ponto de vista jurídico. Ela é uma excepcionalidade em situações onde você tem um risco à dignidade e à saúde do preso. E é isso que ele está tendo nesse exato momento. Veja, se ele melhora, se ele tem condições de ter tratamento no sistema prisional, e é isso que a decisão parece demonstrar muito claramente, ele vai voltar para a prisão, ou seja, para a sala de Estado-Maior lá na Papuda, ele vai voltar para essa prisão, porque essa foi a condenação recebida dentro do Poder Judiciário. Repito, é excepcional a ideia do sujeito ficar numa prisão domiciliar. E no caso do Jair Bolsonaro, o que está se evidenciando é que se houver o drama de saúde vivenciado nesse momento pelo ex-presidente for momentâneo, será também momentâneo o período que ele poderá cumprir a sua prisão em regime, em condições domiciliares. Carol. Alessandro, nosso terceiro e último tema, alta dos combustíveis. Hoje, os secretários de Fazenda vão debater o pedido do governo federal para que os estados zerem a alíquota do ICMS sobre o diesel importado. É uma das formas defendidas pela União para tentar conter a escalada dos preços. O Ministério da Fazenda até propôs arcar com metade dessa conta, mas governadores ainda estão resistentes a essa medida. Alessandro, no fim, com que deve ficar essa conta, hein? Carol, a Petrobras, as empresas públicas de maneira geral, as empresas estatais, dentro de um Estado social de direito, de um Estado de bem-estar social, que é o que nós temos na Constituição de 1988, eu sei que muita gente que adota o pensamento neoliberal não crê nesse tipo de argumento, mas nós temos um texto constitucional e se a Constituição é um texto supremo, se ela tem primazia na ordem jurídica brasileira, significa basicamente que as empresas públicas, elas naturalmente, elas têm que ter estabilidade, saúde interna, mas elas não são empresas como são as empresas
puramente privadas. Aliás, quem investe na Petrobras sabe muito bem disso. Aliás, muita gente que investe em empresa pública sonha com a privatização dessas empresas. Mas eu digo uma coisa, no estado de bem-estar social, no estado social como o brasileiro, as empresas são sim um instrumento de intervenção na ordem econômica, são instrumentos de governo essenciais. Veja, sem essas empresas públicas, eu te pergunto, eu afirmo, nós ficaríamos simplesmente à mercê do mercado. E o mercado só pensa numa coisa, veja, sem preconceito nenhum aqui, o mercado só pensa em lucro. Nós precisamos, se nós queremos pensar numa estabilidade de preço, se nós queremos pensar em segurança energética, nós temos que ter um pensamento nacional. E aqui, mais uma vez, pensamento nacional é algo ausente na Faria Lima, é algo ausente no sistema de mercado, porque para eles o mundo só está bom quando os números estão bons para suas próprias empresas. Então nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Eu costumo dizer também, Carol, talvez uma mudança de elites, não só no poder econômico, como também no poder político, para influenciar decisões que levem a um regime de maior soberania interna com relação a questões energéticas. O nosso problema não é só pontual, momentâneo, com relação ao Estreito de Hormuz fechado, com relação ao choque internacional, volatilidade do mercado internacional com relação ao preço do petróleo. Nosso problema é de ordem estrutural, é de decisão política e é de classe dominante na sociedade brasileira. Ou nós temos um projeto de ordem nacional interna, de soberania interna, que leve à diversidade das matrizes energéticas, que leve a uma política mais clara de investimento interno e de prosperidade interna do país, ou a gente vai ficar a cada 3, 4 anos, quando houver uma crise internacional, um choque internacional, uma diferença de preços internacionais, a gente vai ficar simplesmente dependente com relação àquilo que ocorre lá fora do país, criando situações muito problemáticas para a população brasileira. Nós precisamos de um projeto popular e democrático e de soberania nacional para o nosso país, Carol. Alessandro Soares aqui com a gente, trazendo opinião para o Novo Dia. Alessandro, muito obrigada, um bom dia para você e até terça. Bom dia, Carol, até terça. A gente destaca, os temas trazidos aqui também serão objeto de reportagens, afinal são assuntos de destaque aqui no Brasil e no mundo também, trazendo destaques internacionais. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.